A surpreendente verdade que o milionário descobre sobre a mendiga negra que desapareceu. Arthur sempre acreditou que sua vida era um conto de fadas. Um milionário em uma elegante cidade onde o brilho dos arranha-céus contrastava brutalmente com as sombras dos becos empoeirados. Em um jantar luxuoso, cercado por pessoas ricas, ele não conseguia se livrar de uma sensação incômoda. Enquanto sorrisos falsos preenchiam o salão, seu olhar se desviava para a janela, onde ele avistou uma figura sombria. Um mendigo negro que parecia ser um fantasma deslizou entre os carros caros e os sorrisos descuidados dos convivas. Arthur quase se deixou levar, mas algo o obrigou a focar. Naquela mesma noite, o mendigo apareceu novamente, desta vez na entrada de sua mansão. O homem, Samuel, olhou diretamente em seus olhos, como se pudesse ver dentro de sua alma. Havia uma profundidade no olhar dele, um universo de segredos. Como ele havia chegado até ali? A mente de Arthur explodia com perguntas. Que misterioso acaso o levava tão perto dele? Era uma mensagem? Um aviso? E por que seus olhares sempre se cruzavam? Uma noite, enquanto jantava em um restaurante chique, Arthur decidiu seguir Samuel. Observou ao longe, apenas para ver o mendigo trocar algumas palavras com uma mulher, numa esquina escura. Algo parecia errado. A mulher o tocou e os dois trocaram sussurros nervosos. O coração de Arthur pulou. O que estavam escondendo? Ele se aproximou. Samuel percebeu sua presença e partiu rapidamente antes que pudesse ouvir mais. Com cada movimento, as perguntas cresceram. Arthur decidiu investigar. Através de contatos, ele descobriu que Samuel não era um simples mendigo, mas um homem. Mas o que havia acontecido? O que o havia transformado naquele homem em conflito? E então, uma noite tempestuosa, Arthur foi ficar em sua casa. Enquanto olhava para fora e a chuva batia nas janelas, uma ideia germinou. Samuel não era apenas um estranho. Ele sentia uma conexão inexplicável, como se suas vidas estivessem entrelaçadas de alguma forma, amaldiçoadas por segredos. Nesse momento, um desconhecido surgiu, ameaçando Arthur. Em um tom grave, ele disse que não poderia se intrometer na vida de Samuel, que pequenos segredos eram melhores do que verdades dolorosas. Uma tensão eletrizante pairou no ar. O milionário estava em uma encruzilhada. De um lado, a vida superficial e rica que sempre viveu. Do outro, a possibilidade de descobrir a verdade e confrontar suas próprias sombras. Enquanto o desconhecido desaparecia nas sombras, Arthur se sentiu dividido. A história de Samuel ardia em seu coração. Ele não conseguia parar de se perguntar quem realmente era aquele mendigo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a tempestade rugia lá fora, Arthur sentiu a adrenalina pulsar nas veias. O desconhecido que o ameaçara deixara uma sombra sobre seu pensamento. Ele precisava de respostas. Agora! Mas o que poderia descobrir sobre Samuel que mudaria tanto sua vida? Ao amanhecer, Arthur decidiu que iria até a praça, determinado a encontrar Samuel e perguntar o que é. O que havia realmente acontecido com o mendigo? A conexão que sentia entre eles crescia a cada dia
E ele precisava entender, custasse o que custasse. Ele se vestiu rapidamente. A chuva da noite passada ainda deixava o chão úmido e escorregadio. Ao chegar à praça, seu olhar varreu o local. Era uma manhã cinzenta, mas ele não se importava. Ele estava determinado. O que viu fez seu coração parar. Samuel estava lá, mas não estava sozinho. Com ele, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos cansados. Ela segurava um bebê nos braços. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Ele se aproximou, tentando entender a cena. Então ele ouviu o que nunca esperaria ouvir. Você não pode perdê-los novamente, Samuel. Se eles descobrirem que você está aqui, tudo estará acabado. Eles não têm compaixão. A mulher parecia desesperada. Arthur estava paralisado. Algo não se encaixava. Mas antes que pudesse raciocinar, o olhar de Samuel se fixou nele. Não havia mais aquela profundidade. Agora havia apenas pânico. Arthur, você não deveria estar aqui, Samuel gritou, e a mulher olhou assustada. Quem é essa mulher? E quem é essa criança, Samuel? A voz de Arthur tremia. Ele sentia uma mistura de medo e necessidade de entender. A mulher apertou o bebê contra o peito, como se pudesse protegê-lo de qualquer mal que pudesse se aproximar. Samuel, precisamos ir! Agora! Ela puxou Samuel, mas ele hesitou, seus olhos fixos em Arthur, como se buscasse uma resposta. E então a verdade veio à tona como um balde de água fria. Um carro de polícia virou a esquina e os olhos de Samuel se arregalaram. Eles estão indo atrás de mim. Eu não posso voltar para a prisão! Gritou ele em desespero. Um nó se formou na garganta de Arthur. Prisão? O que você fez, Samuel? A angústia na voz do milionário era palpável. Ele não reconhecia mais a história que havia construído em sua mente sobre o mendigo. Não posso contar, Arthur. Eles vão encontrar você também se eu falar. Precisamos ir. E com isso, Samuel puxou a mulher e a criança desaparecendo em um beco. O coração de Arthur disparou. Ele tinha que seguir. Ele correu atrás deles, mas a visão daquelas figuras desaparecendo na neblina fez sua mente girar. Samuel não era um simples mendigo. Era um homem fugindo de um passado sombrio. E parece que ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que poderia arrastar Arthur para uma vida de segredos obscuros. Ele parou, ofegante, a realidade pressionando-o como um peso em seu peito. Sussurros de um passado desconhecido preencheu seu interior. Samuel era uma encruzilhada em sua vida. Mas o que ele poderia fazer? Como poderia ajudar alguém que escondia tanto? Em meio aos pensamentos caóticos, uma voz estremeceu o ar. Uma voz familiar, mas distante. Arthur! Ele se virou. Era a mulher do restaurante, seus olhos arregalados. Você não deveria se envolver. Você não sabe o que está em jogo. O mundo parecia girar. O que estava acontecendo? Arthur mal conseguia raciocinar. Ele estava em um labirinto e cada esquina trazia mais perguntas do que respostas. A única certeza era que essa história não era sobre o mendigo, era sobre ele. E agora, tudo parecia um jogo perigoso, onde as peças se moviam sem controle. Quem sou eu agora? Pensou, enquanto o vento gelado uivava ao redor, levando consigo as respostas que ele precisava. O que ele deveria fazer? E qual o verdadeiro custo de desvendar esta verdade? Arthur parou. A mulher do restaurante o olhava com olhos arregalados. O que ela sabia? Você precisa entender, não é seguro. Se você continuar, tudo o que conhece pode desmoronar. A urgência em sua voz soou como um sino em sua mente. Algo estava profundamente errado. Ele ainda sentia o peso do que havia presenciado. Samuel, a mulher e o bebê.
segredos que faziam sombra sobre suas vidas. Do que você está falando? Arthur perguntou, a confusão o dominando. O que está acontecendo com Samuel? Ele precisa de ajuda. Eu posso ajudar. O coração pulsava rápido, a mulher hesitou. Um suor frio escorria por sua testa. Você não sabe quem ele realmente é. Quem eu sou. O passado de Samuel é muito mais complicado do que você imagina. Ela olhou por cima do ombro, como se sentisse a presença de algo ameaçador. Eles estão atrás dele, e se você se envolver, eles também vão atrás de você. Eu não posso deixá-lo fazer isso. De repente, um grito, um barulho ensurdecedor. A mulher se virou, olhos arregalados. Em um instante, o mundo se transformou. Um carro preto parou bruscamente ao lado deles, e homens de terno escuro saíram, seus rostos frios e determinados. É ele! Pegue-o! Um deles gritou. A adrenalina disparou. Arthur sentiu um pânico súbito. Samuel! Gritou. Mas a voz mal saiu. Ele estava em choque, parado no lugar, enquanto a mulher puxou seu braço. Precisamos correr! Agora! E em meio ao caos, ela o arrastou para a escuridão de um beco. Enquanto eles corriam, Arthur não conseguia tirar os olhos da cena anterior. Samuel, o mendigo que ele seguia, agora uma marionete em um jogo perigoso que ele mal compreendia. Que segredos poderiam ser tão graves a ponto de provocar uma caçada? Após alguns quarteirões, a mulher o empurrou para dentro de um velho armazém, as paredes cobertas de grafite e o cheiro da umidade tornando a respiração difícil. Eles vão atrás de nós. Você precisa entender a verdade. Sua voz tremulava, mas a determinação em seu olhar era inegável. Samuel, ele não é quem você pensa. Então quem ele é? Arthur respondeu quase sem fôlego. Por que você está tão assustada? Ela fez uma pausa, as palavras parecendo pesadas como pedras. Samuel, ele está relacionado a você mais do que imagina. Ele é seu irmão. Um choque atravessou Arthur, paralisando-o. O que ela estava dizendo? Irmão? Uma verdade que ele nunca soube. Todo o mundo dele começou a desmoronar. Samuel, o mendigo que ele observava, sempre fora uma figura estranha, agora se transformava em alguém familiar, um laço de sangue perdido nas sombras. Antes que pudesse processar a informação, a porta do armazém se abriu com um estrondo. Os homens de terno entraram, à procura deles. A mulher se virou com desespero. Arthur, você precisa me ajudar. Se eles pegarem Samuel, eles vão acabar com a vida dele e com a sua também. O som das vozes masculinas se aproximando tornou-se um tamborilar em suas cabeças. O que eu faço? O que eu faço? A confusão e a responsabilidade começaram a se misturar dentro dele. Confie em mim! Eu sei uma saída! Ela puxou sua mão, os dois deslizando para o fundo do armazém. O grito dos homens ecoava, um sopro de vapor quente que envolvia o ar escuro. Arthur já não sabia mais o que era real. Tudo girava em torno dele, um labirinto de segredos e promessas. E se tudo isso for uma armadilha? Como posso confiar em você? A voz tremia, repleta de incerteza. Nos passos apressados, ele escutou a realidade girar à sua volta novamente. Samuel era seu irmão? Como isso poderia ser possível? Um manto de sombras envolvia o presente, enquanto o passado gritava por respostas. O coração de Arthur acelerava, e então ele sentiu um toque frio em seu braço. Algo deslizou na palma de sua mão. Você precisa decidir agora. Pegue isso e use com cautela. A mulher disse rapidamente, enquanto os homens se aproximavam. Ele olhou, confuso, para o objeto em suas mãos.
um pequeno dispositivo, pulsando com uma luz vermelha, como se tivesse vida própria. E então, um barulho ensurdecedor. Aquelas vozes começaram a explodir pelo ar. O choque frenético lá fora. O que essa verdade significava? O que ele estava prestes a se tornar? A mulher continuou puxando Arthur, mas o peso da revelação o manteve paralisado. O futuro não era mais claro, mas sim uma tempestade de decisões inadiáveis. E no fundo, um eco. Quem era ele de fato? A resposta estava ali, bem na frente dele, mas o verdadeiro custo de saber estava prestes a se revelar. Arthur congelou, segurando o pequeno dispositivo em suas mãos. A mulher estava prestes a explicar tudo, mas os homens de terno se aproximavam rapidamente, suas vozes ecoando pelo ar carregado de tensão. O que ele deveria fazer? Ele sentia o coração disparar, a adrenalina pulsando nas veias. "Confie em mim! Agora!" a mulher implorou, puxando Arthur em direção ao fundo do armazém. A cada passo, o eco dos homens aumentava. Depois de alguns quarteirões, só se ouviam sons de botas no chão e gritos indistintos. Mas Arthur não conseguia se concentrar. O que ela dissera? Samuel? Era seu irmão? A revelação o fez parar. "Espere! O quê? Como assim?" Arthur manteve a voz baixa, mas a confusão e o medo eram palpáveis. Os olhos dela brilharam com pânico. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." Os homens estavam cada vez mais próximos. A respiração de Arthur se acelerava. "O que aconteceu com ele? Como eu nunca soube?" A mulher olhou por cima do ombro. Samuel não era apenas um mendigo. Ele foi preso por algo que não fez. Eles o envolveram em um esquema, e agora eles estão atrás de mim porque eu sei a verdade. O carro que você viu antes, eles não estão aqui apenas por ele. Eles querem nos silenciar a qualquer custo. Arthur não sabia o que pensar. Silenciar? O que ela estava sugerindo? Mas antes que pudesse processar, um eco de vozes quadruplicou. Os homens estavam a poucos passos. "Rápido, vamos! A porta dos fundos!" Ela gritou e os dois se precipitaram para o que parecia uma saída de emergência, coberta por caixas e entulhos. Ao empurrar as caixas de lado, um barulho ensurdecedor ecoou. A parede detrás dele se rompeu, revelando um cômodo escuro. Arthur hesitou. "O que é isso?" Ele se virou para a mulher, mas o susto estava estampado no rosto dela. "Não pergunte, entre!" As vozes dos homens agora eram gritos de ordem e havia o som de algo que parecia uma arma sendo engatilhada. Arthur entrou no cômodo apertado, sem saber que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Assim que entraram, a mulher estendeu a mão e apertou um botão na parede. Uma luz suave iluminou o espaço. No centro, uma mesa estava cheia de documentos manchados e desgastados. "Isto é a prova que precisamos. Proofs de que Samuel é inocente. Mas também é a razão pela qual eles estão atrás de nós." As palavras dela voaram pelo ar como pássaros agitados. Arthur olhou os documentos, seu coração batendo forte. Uma foto de Samuel jovem, vestido de terno, uma vida digna. Isso não pode ser verdade. "Arthur, escuta! Eles mudaram seu nome." Ele teve que fugir e foi forçado a se esconder como um mendigo para escapar da mira deles. Eles sabem que você também tem a mesma marca. Se descobrirem, sua vida estará em perigo. Ela disse em um sopro quase desesperado. A realização caiu como uma bomba dentro dele. Não eram apenas segredos sobre Samuel. Agora a conexão estava mais próxima. Fragmentos de uma história que nunca soubera, jogados em sua frente. Eu sou parte disso? Isso significa que somos? Nesse momento, a porta atrás dele se abriu com um estrondo, revelando uma silhueta alta e ameaçadora. Pequenos insetos sempre tentando se esconder. A voz cortante ecoou ameaçadora, e os lábios de Arthur se tornaram uma linha fina.
Uma sombra conhecida irrompeu no espaço, e seus olhos arregalados reconheceram a figura. Não pode ser, murmurei. O homem se aproximou, um sorrisinho cruel estampado no rosto. Estava esperando por você, irmãozinho. Arthur sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Como tudo tinha mudado tão rapidamente? O que ele havia acabado de descobrir não era apenas sobre Samuel, era sobre ele. O coração pulsava pesado e a chave para entender sua vida estava ao alcance. Mas em um instante tudo parecia incerto. A mulher estava certa. As consequências de desvendar a verdade poderiam ser mais terríveis do que ele imaginava. E assim, cercado pela revelação de sua ligação com um passado sombrio, Arthur se viu em um labirinto ainda mais profundo, sem saber se conseguiria sair vivo. O tempo se apertava e a batalha estava apenas começando. Arthur congelou, segurando o pequeno dispositivo em suas mãos. A mulher estava prestes a explicar tudo, mas os homens de terno se aproximavam rapidamente. Agora! A mulher implorou, puxando Arthur em direção ao fundo do armazém. A cada passo, o eco dos homens aumentava. Depois de alguns quarteirões, só se ouviam sons de botas no chão e gritos indistintos. Mas Arthur não conseguia se concentrar. O que ela dissera? Samuel era seu irmão? A revelação o fez parar. Espere, o quê? Como assim? Arthur manteve a voz baixa, mas a confusão e o medo eram palpáveis. Os olhos dela brilharam com pânico. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Os homens estavam cada vez mais próximos. A respiração de Arthur se acelerava. O que aconteceu com ele? Como eu nunca soube? A mulher olhou por cima do ombro. Samuel não era apenas um mendigo. Ele foi preso por algo que não fez. Eles me envolveram em um esquema e agora estão atrás de mim, porque eu sei a verdade. O carro que você viu antes, eles não estão aqui apenas por ele. Eles querem nos silenciar a qualquer custo. Arthur não sabia o que pensar. Silenciar? O que ela estava sugerindo? Mas antes que pudesse processar, um eco de vozes quadruplicou. Os homens estavam a poucos passos. Rápido, vamos! A porta dos fundos! Ela gritou, e os dois se precipitaram para o que parecia uma saída de emergência coberta por caixas e entulhos. Ao empurrar as caixas de lado, um barulho ensurdecedor ecoou. A parede detrás deles se rompeu, revelando um cômodo escuro. Arthur hesitou. O que é isso? Ele se virou para a mulher, mas o susto estava estampado no rosto dela. Não pergunte, entre! As vozes dos homens agora eram gritos de ordem, e havia o som de algo que parecia uma arma sendo engatilhada. Arthur entrou no cômodo apertado, sem saber que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Assim que entraram, a mulher estendeu a mão e apertou um botão na parede. Uma luz suave iluminou o espaço. No centro, uma mesa estava cheia de documentos manchados e desgastados. Isto é a prova que precisamos. Provas de que Samuel é inocente. Arthur olhou os documentos, seu coração batendo forte. Uma foto de Samuel, jovem, vestido de terno, uma vida digna. Mas ao lado havia uma marca, um sinal que ele reconheceria em qualquer parte. Uma marca que ele tinha. Não, sua respiração falhou. Isso não pode ser verdade. Arthur, escuta! Eles mudaram seu nome. Ele teve que fugir e foi forçado a se esconder como mendigo para escapar da mira deles. Eles sabem que você também tem a mesma marca. Se descobrirem, sua vida estará em perigo. Ela disse em fragmentos de uma história que nunca soubera jogados em sua frente. Eu sou parte disso? Isso significa que somos?
Nesse momento, a porta atrás dele se abriu com um estrondo, revelando uma silhueta alta e ameaçadora. Pequenos insetos, sempre tentando se esconder. A voz cortante ecoou ameaçadora, e os lábios de Arthur se tornaram uma linha fina. Uma sombra conhecida irrompeu no espaço, e seus olhos arregalados reconheceram a figura. "Não pode ser", murmurou. O homem se aproximou, um sorrisinho cruel estampado no rosto. "Estava esperando por você, irmãozinho." A verdade bateu como um soco no estômago. O homem na sua frente não era outro, senão o pai deles, o responsável por um passado que Arthur nunca conhecera. O mesmo homem que havia os abandonado. A figura que ele achava que estava morta. Ele estava diante deles, uma encarnação do passado. Apenas o que ele temia poderia acontecer. "Você!" Arthur gritou, incredulidade tingindo sua voz. "O que você fez com Samuel? Comigo?" A raiva fervia dentro dele, mas o temor também crescia. Havia muito mais em jogo. O homem riu, um som seco e gélido. "Ah, meu querido filho, você não entende. Todos nós temos nossos papéis a desempenhar. Para você, o luxo e o poder. Para Samuel, a sombra e o desespero. Você acredita que pode salvá-lo? Não sabe que ele é um peão em um jogo muito maior?" Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. O tempo parecia tenso, o ar pesava. "O que você quer de mim?" "Simples. Que você escolha o lado certo. Há um legado a cumprir e você, bem, não pode fugir de quem você realmente é." Ele se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade que causava medo. "Você não tem ideia da verdadeira natureza do seu poder, do seu nome." Um calafrio percorreu a espinha de Arthur. Ele sentiu a história se desenrolar diante dele, revelando um enredo que não era apenas sobre Samuel ou sobre ele, mas sobre uma linhagem que estava viva e pulsando nos dois. E tudo estava prestes a muito mais do que um simples jogo de família. Antes que Arthur pudesse responder, uma explosão no fundo do armazém fez a estrutura tremer. O terceiro homem, um agente a serviço do pai, irrompeu pela porta e em questão de segundos a balbúrdia tomou conta. Ladrões secretos, mentiras familiares, um jogo de xadrez onde a vida e a morte competiam em cada movimento. "Não, Arthur, corra!" Um grito ecoou, enquanto a mulher o puxava, mas as palavras pareciam em câmera lenta. Algo. O que ele deveria fazer agora? O que tudo isso significava? Uma imagem escorregadia de Samuel surgiu. Tudo o que ele pensou saber, agora se desvanecendo como fumaça. Como ele poderia salvar o irmão, se a sombra do passado estava prestes a consumir não somente Samuel, mas a si mesmo? A multiplicidade de verdades era opressiva. O peso de tudo isso podia esmagá-lo. E enquanto o caos se instalava ao redor, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger sua família? Mesmo que isto significasse lidar com o homem que o destruiu. E assim, na confusão de gritos, sombras e verdades despedaçadas, Arthur soube. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ninguém sairia ileso dessa vez. Arthur congelou, segurando o pequeno dispositivo em suas mãos. A mulher estava prestes a explicar tudo, mas os homens de terno se aproximavam rapidamente, suas vozes ecoando pelo ar carregado de tensão. O que ele deveria fazer? Sentia o coração disparar, a adrenalina pulsando-nas. A cada passo, o eco dos homens aumentava. O som de botas firmes no chão e gritos indistintos preenchia o ar. Mas Arthur não conseguia se concentrar. Samuel era seu irmão? A revelação o fez parar. Espere! O quê? Como assim? A confusão e o medo estavam estampados em seu rosto. Os olhos dela brilhavam com pânico.
Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Os homens estavam cada vez mais próximos. A respiração de Arthur se acelerava. O que aconteceu com ele? Como eu nunca soube? A mulher olhou por cima do ombro. Samuel não era apenas um mendigo. Ele foi preso por algo que não fez. Eles o envolveram em um esquema e agora estão atrás de mim porque eu sei a verdade. O carro que você viu antes, eles não estão aqui apenas por ele. Eles querem nos silenciar a qualquer custo. Arthur estava confuso. Silenciar? O que ele estava sugerindo? Mas antes que pudesse processar, um eco de vozes quadruplicou. Os homens estavam a poucos passos. Rápido, vamos! A porta dos fundos. Ela gritou, e os dois se precipitaram para o que parecia uma saída de emergência coberta por caixas e entulhos. Ao empurrar as caixas de lado, um barulho ensurdecedor ecoou. A parede atrás dele se rompeu, revelando um cômodo escuro. Arthur hesitou. O que é isso? Ele se virou para a mulher, mas o susto estava estampado em seu rosto. Não pergunte, entre! As vozes dos homens agora eram gritos de ordem, e havia o som de algo que parecia uma arma sendo engatilhada. Arthur entrou no cômodo apertado, sem saber que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Assim que entraram, a mulher estendeu a mão e apertou um botão na parede. Uma luz suave iluminou o espaço. No centro, uma mesa estava cheia de documentos manchados e desgastados. Isto é a prova que precisamos. Provas de que Samuel é inocente. Mas também é a razão pela qual eles estão atrás de nós. As palavras dela voaram pelo ar, como pássaros agitados. Arthur olhou os documentos, seu coração batendo forte. Uma foto de Samuel jovem, vestido de terno, uma vida digna. Mas ao lado havia uma marca, um sinal que ele reconheceria em qualquer parte. Uma marca que ele tinha. Não! Sua respiração falhou. Isso não pode ser verdade. Arthur, escuta, eles mudaram seu nome. Ele teve que fugir e foi forçado a se esconder como mendigo para escapar da mira deles. Eles sabem que você também tem a mesma marca. Se descobrirem, sua vida estará em perigo. Ela disse em sopro quase desesperado. A realização caiu como uma bomba dentro dele. Não eram apenas segredos sobre Samuel. Agora, a conexão estava mais próxima. Eu sou parte disso? Isso significa que somos? A porta atrás dele se abriu com um estrondo, e uma silhueta alta e ameaçadora apareceu. Pequenos insetos sempre tentando se esconder. A voz cortante ecoou com desprezo. Arthur se virou, o coração na garganta. Era seu pai, aquele que achava estar morto. A figura que ele temia. Não pode ser, murmurou. Ele se aproximou, um sorriso cruel no rosto. Estava esperando por você, irmãozinho. Antes que Arthur pudesse entender, uma explosão estrondosa irrompeu atrás deles. O teto do armazém começou a ruir, paredes caindo, fumaça subindo, tudo girava. Os homens de terno gritaram, mas Arthur estava paralisado. Vá, agora! A mulher gritou, puxando, mas ele viu algo atrás do pai. Um outro homem, em um uniforme de policial, apareceu. Eu encontrei você! Gritou. Arthur sentiu seu mundo desmoronar. Não era só seu pai, mas um agente do governo que estava atrás de ambos. Ele é seu irmão, mas não confie nele. Ele não é quem pensa. A voz da mulher estava repleta de urgência. Ela estava pálida, percebendo o desespero. O pai de Arthur olhou para seu irmão. Você orgulhosamente se tornou o que eu sempre temia. Ele sacou uma arma. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, o policial avançou e derrubou o velho. Com o barulho, Arthur viu a mulher se mexer, encurralada.
Saia daqui! Eles estão vindo! Gritou enquanto tentava segurar o policial. O caos era insuportável. O ar estava denso. A estrutura do armazém começava a se desintegrar. Arthur não sabia se deveria correr, lutar ou tentar salvar os dois. A única certeza era que o passado, o peso da linhagem e as mentiras estavam se desdobrando à sua frente. E então, um tiro disparou. O tempo parecia parar. A bala não atingiu Arthur, mas provocou uma onda de pânico. O que acontecera? O que mais estava escondido na trama de mentiras que o cercava? E enquanto a fumaça engolia o ar, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que ele realmente conhecia seu próprio pai? Arthur congelou, segurando o pequeno dispositivo em suas mãos. A mulher estava prestes a explicar tudo, mas os homens de terno se aproximavam rapidamente, suas vozes ecoando pelo ar carregado de tensão. O que ele deveria fazer? Sentia o coração disparar, a adrenalina pulsando nas veias. Confie em mim! Agora! A mulher implorou, puxando Arthur em direção ao fundo do armazém. A cada passo, o eco das vozes aumentava. O som de botas firmes no chão e gritos indistintos preenchia o ar. Mas Arthur não conseguia se concentrar. Samuel era seu irmão? A revelação o fez parar. Espere! O quê? Como assim? A confusão e o medo estavam estampados em seu rosto. Os olhos dela brilhavam com pânico. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Os homens estavam cada vez mais próximos. A respiração de Arthur se acelerava. O que aconteceu com ele? Como eu nunca soube. A mulher olhou por cima do ombro. Samuel não era apenas um mendigo. Ele foi preso por algo que não fez. Eles o envolveram em um esquema. E agora estão atrás de mim porque eu sei a verdade. O carro que você viu antes, eles não estão aqui apenas por ele. Querem nos silenciar a qualquer custo. Arthur estava confuso. Silenciar? O que ela estava sugerindo? Mas antes que pudesse processar, um eco de vozes quadruplicou. Os homens estavam a poucos passos. Rápido, vamos! A porta dos fundos! Ela gritou. E os dois se precipitaram para o que parecia uma saída de emergência coberta por caixas e entulhos. Ao empurrar as caixas de lado, um barulho ensurdecedor ecoou. A parede atrás deles se rompeu, revelando um cômodo escuro. Arthur hesitou. O que é isso? Ele se virou para a mulher. Mas o susto estava estampado no rosto dela. Não pergunte, entre! As vozes dos homens agora eram gritos de ordem, e havia o som de algo que parecia uma arma sendo engatilhada. Arthur entrou no cômodo apertado, sem saber que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Assim que entraram, a mulher estendeu a mão e apertou um botão na parede. Uma luz suave iluminou o espaço. No centro, uma mesa estava cheia de documentos manchados e desgastados. Isto é a prova que precisamos. Provas de que Samuel é inocente. Mas também é a razão pela qual eles estão atrás de nós. As palavras dela voaram pelo ar como pássaros agitados. Arthur olhou os documentos, seu coração batendo forte. Uma foto de Samuel jovem, vestido de terno, uma vida digna. Mas ao lado havia uma marca, um sinal que ele reconheceria em qualquer parte, uma marca que ele tinha. Não, sua respiração falhou. Isso não pode ser verdade. Arthur, escuta, eles mudaram seu nome. Ele teve que fugir e foi forçado a se esconder como mendigo para escapar da mira deles. Eles sabem que você também tem a mesma marca. Se descobrirem, sua vida estará em perigo. Ela disse em um sopro quase desesperado. A realização caiu como uma bomba dentro dele. Não eram apenas segredos sobre Samuel.
Agora, a conexão estava mais próxima. Eu sou parte disso? Isso significa que somos? A porta atrás dele se abriu com um estrondo. Era seu pai, e a expressão de desdém em seu rosto tirou o fôlego de Arthur. Pequenos insetos, sempre tentando se esconder. Ele sorriu, um sorriso cruel que aterrorizou Arthur. O homem que ele achava que estava morto. Agora, ali estava ele, mais ameaçador do que nunca. Não pode ser, Arthur sussurrou. O pai se aproximou, um brilho de malícia nos olhos. Estava esperando por você, irmãozinho. As palavras pareceram um soco no estômago. Arthur sentiu seu mundo desmoronar. Seu pai estava vivo. Mas por quê? O que ele queria? Você fez isso com o Samuel? Arthur se sentiu paralisado, o ar pesado ao seu redor. O pai apenas riu, a crueldade no olhar. Não, Samuel sempre foi um fardo. Mas agora você é a chave. Diga adeus a esse incômodo. No instante seguinte, um tiro disparou. O mundo em câmera lenta. O corpo da mulher caiu ao chão, o olhar de pânico no rosto. Não! Arthur gritou, mas o eco da bala ainda martelava em seus ouvidos. Um desespero cheio de dor. Ele se lançou para a frente, mas uma voz conhecida chegou ao seu ouvido. Arthur, não! O grito de Samuel, vindo do fundo do armazém, paralisou seus movimentos. Corra! Era a última coisa que ele ouviu antes de sentir um puxão. Algo o arrastando na direção oposta. Ele olhou para trás e a visão lhe cortou o coração. A mulher estava caída e a expressão de horror de Samuel agora era um eco distante. Nesse momento, a estrutura do armazém começou a se... Arthur se viu diante de uma escolha. A mulher caída, o irmão em perigo, o pai que jamais quis conhecer. O peso da linhagem caiu como um manto. Ele teve que decidir: salvar a mulher que se sacrificou ou correr atrás de Samuel, o irmão que mal conhecia. Mas uma única certeza pairava no ar. Ele estava prestes a descobrir uma verdade muito mais estrondosa sobre sua própria identidade, mais obscura do que qualquer uma daquelas sombras. As madeiras estalavam, a estrutura continuava a ruir. O futuro é seu, Arthur. Vá! A voz da mulher ecoou em sua mente como um aviso, e enquanto o armazém desmoronava, Arthur disparou. O caos ao redor transformando tudo em fumaça e gritos. Ele não sabia o que seria capaz de fazer, mas a única coisa clara era que a verdade o perseguia, e não havia como voltar atrás. O que era real? O que ele se tornaria? Arthur congelou, segurando o pequeno dispositivo em suas mãos. O ar estava pesado, e a voz da mulher, encharcada de pânico, cortava o silêncio ameaçador que se formava à sua volta. Ele não podia hesitar. Seu pai estava diante dele. A figura que ele pensava ser uma lenda. Agora cara a cara, e com um brutal estalo, a realidade se desdobrava em camadas sombrias. Corra, Arthur! Gritou a mulher, puxando-o, mas seu olhar estava fixo no homem ameaçador ali à frente. Mas o tempo era cruel. O armazém começava a ceder sob o peso da tensão e do destino que se desenrolava. Os homens de terno se aproximavam, suas vozes ganhando força, ecoando pelo espaço como trovões. O pavor tomou conta de Arthur. Ele nunca foi um herói, mas agora não podia se permitir ser um covarde. Arthur, a mulher insistiu, puxando-o novamente. Ele queria ajudar, gritar, fazer algo,
mas as palavras dele ficaram presas na garganta. Precisava de respostas. As verdades iluminadas por aquele feixe de luz tinham que se tornar claras, antes que tudo se esvaísse. Você nunca deveria ter voltado, o pai disparou, seu tom carregado de desprezo. Você não sabe o que está fazendo, filho. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva e desdém. Mas enquanto Arthur tentava processar tudo isso, o céu dentro de sua mente se iluminou com uma nova horrenda revelação. Na confusão ele percebeu que não era só ele e Samuel em jogo. Os homens que o cercavam não eram apenas capangas. Eram agentes de uma organização que não pararia por nada até eliminar qualquer ameaça ao segredo que Arthur e Samuel representavam. E então aconteceu. Um clarão repentino ofuscou seus sentidos. Uma explosão cortou o ar. O chão tremia, a poeira dançava ao seu redor e o mundo se desfez em fragmentos. Num instante ele viu tudo oscilar, os rostos se distorcerem, os gritos se tornarem ecos abafados. Um dos homens jogou granadas e o armazém começou a ruir. O pai de Arthur foi lançado contra a parede como uma folha de papel, seu rosto cheio de horror enquanto era submerso em escombros. Mas o que aconteceu em seguida fez o coração de Arthur parar. Do meio da fumaça, uma figura emergiu. Alta, com um brilho avermelhado nos olhos. Era Samuel, mas algo estava diferente. Seu semblante não era mais o de um homem abatido. Era a de alguém que parecia ter adquirido um poder profundo. Sua expressão era intensa, como se alguma força desconhecida o envolvesse. Arthur! Eu não sou só um mendigo. A voz de Samuel ressoou, carregada de uma octanagem que ele nunca mostrara antes. Eu sou parte da linhagem. Nós dois somos. Eles nunca quiseram que você soubesse. A revelação caiu como um meteoro na cabeça de Arthur. O quê? Linhagem? Parte do quê? A cada palavra, Arthur sentiu o chão se abrir mais sob seus pés. O que Samuel queria dizer? E logo seu irmão, agora transformado, se lançava na direção dele, mãos estendidas, como um signo de proteção. Mas com isso, um dos homens atravessou a fumaça, ferido, mas determinado. Não deixem que eles se toquem. Eles não podem saber a verdade. A ordem ecoou enquanto a figura se aproximava, com uma arma na mão. Arthur ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer. O que significava tudo isso? Por que estava em perigo? Por que Samuel, seu irmão de quem tanto havia desconfiado, agora parecia mais forte do que antes? Mas antes que uma resposta pudesse surgir, uma balança de poder se inclinaria para sempre. A explosão anterior tinha deixado uma rachadura na parede. E, de repente, ele sentiu uma onda, uma conexão com Samuel. Uma luz azulada começou a girar ao redor deles, iluminando a cena com uma energia palpável. A relação entre eles era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto o caos dominava, a arma se disparou. Um tiro ecoou. Arthur virou-se e o mundo inteiro desmoronou ao seu redor. O impacto do projétil viajou em câmera lenta até o invisível elo entre eles. As conexões, as histórias que nunca souberam, a linhagem que os unia. Tudo fazia sentido pela primeira vez. Mas era tarde demais. No instante em que algo perfurou sua tele, tudo se apagou. Arthur! A voz de Samuel ecoou em um grito desesperado. E nas últimas frações de segundo que Arthur teve, tudo o que podia pensar era: o que era essa verdade que poderia ser tão devastadora? E nesse momento final, antes do escuro total, ele soube que o verdadeiro poder estava prestes a se revelar, mas a um preço que poderia acabar com tudo. Arthur congelou. O tiro disparou.
ecoando em sua mente como uma campainha de alerta. Ele não sentiu dor física, mas uma onda de pânico tomou conta de seu corpo, enquanto tudo ao seu redor mergulhava em caos. O mundo tornou-se um borrão de fumaça, gritos e a luz azulada que emanava de Samuel. Arthur! O grito do irmão cortava o ar, mas estava tão longe, tão distante. A visão de Samuel, não mais um mendigo, mas um homem poderoso, preenchia sua mente, enquanto o medo e a adrenalina corriam por suas veias. Ele olhou de relance para a mulher caída, a expressão de horror ainda em seu rosto. Isso parecia tão irreal. Era como um pesadelo que se tornava cada vez mais vivo. Então, tudo se apagou. Um silêncio que parecia eterno. O eco da explosão se transformou em um sussurro distante. Arthur estava confuso, perdido entre o tempo e o espaço, quando uma imagem cruzou sua mente. Ele e Samuel, crianças, brincando juntos. Um lar, uma família, memórias que nunca viveram. Memórias que foram arrancadas deles. Mas, de repente, bum! A realidade voltou com força. Há algo emergindo da fumaça. Uma sombra. Samuel! Arthur! Seu irmão estava ali, mais perto agora, com uma determinação nos olhos que Arthur nunca tinha visto antes. Mas aquela luz azul não parecia mais ser uma proteção. Havia uma ferocidade ali, um poder que dificilmente se podia controlar. Samuel gritou para Arthur: "Você precisa entender, nós somos mais do que apenas irmãos. Somos a chave para tudo isso." As palavras reverberaram no espaço carregado de tensão. Mas essa revelação, que parecia tão grandiosa, agora soava como um aviso. Então, algo pior aconteceu. A porta do armazém se abriu com um estrondo. O pai de Arthur estava de pé, seu semblante alarmante. Mas, ao contrário do que imaginava, não estava sozinho. Ele tinha uma mulher ao seu lado, sorridente, com um brilho maligno nos olhos. E quando Arthur focou, preparou-se para o impacto da verdade que estava prestes a desabar. "Essa é a sua mãe, Arthur." Ele ficou paralisado. Mãe? Ela estava morta. Como poderia estar ali, com ele? Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O mundo parecia desmoronar ainda mais rapidamente, e ele sentiu seu coração acelerar. Todo o seu ser queria negar essa nova realidade. "Você se lembra de mim, não é?" A voz dela era melodiosa, quase sedutora, como uma brisa suave em um dia quente. Mas havia algo por trás daquele encanto, um oculto terror. Ela avançou, seus olhos fixos nele. Arthur deu um passo atrás. "Você foi escolhido, meu filho. E Samuel, bem, ele é apenas uma peça no nosso jogo." As palavras dela lançaram uma sombra sobre o momento. Ele olhou para Samuel, desesperado. "Isso é verdade? O que você sabe, Samuel?" Sussurros de desespero escapavam de sua boca, enquanto o ar estava carregado de tensão. Samuel hesitou. "Arthur, nossa mãe, ela tem um poder que se estende por gerações. Nós fomos feitos para governar, não para fugir." A revelação cortou através da confusão, agitando o interior de Arthur. O que isso significava? Governar? E, naquela fração de segundo, Arthur percebeu a natureza terrível da verdade. Ele e Samuel eram mais que irmãos. Eram parte de algo muito maior e muito, muito mais sombrio. As peças começaram a se encaixar, e a noção de que ele havia sido manipulado por um jogo que ele nunca entendia cresceu dentro dele. Era como se as palavras de sua mãe fizessem ecoar em sua mente. Você estava por trás de tudo isso!" As perguntas ferviam, enquanto o ar pesado parecia sufocante. "Sim, querido,
O passado está voltando para nos confrontar. E você, Arthur, será a chave que usaremos para reivindicar o que é nosso. Ela se aproximou dele, com um sorriso que não era tendencioso. Era um sorriso que fazia o cabelo de sua nuca se arrepiar. No que você se tornou? Arthur não conseguia mais suportar. Ele sentia que todo o seu entendimento sobre família, sobre o que era real, desmoronava sobre seus ombros. O peso da revelação era esmagador. É hora de decidir, Arthur. Junte-se a nós ou fique na escuridão. O sorriso de sua mãe se transformou, revelando um futuro que ele mal poderia imaginar. E com essas palavras, tudo mudou. A urgência do momento disparou como um relâmpago em sua mente. A linha entre família e inimigo se tornou difusa, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O peso da decisão que ele teria que tomar ecoava em sua mente, enquanto o armazém ao redor desmoronava. Em meio ao caos, a única coisa que ele sabia era: sua vida nunca mais seria a mesma. Arthur ficou paralisado. O tempo parecia ter parado. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Você é a chave que usaremos para reivindicar o que é nosso. Ele olhou para Samuel, a fúria e a dor estampadas em seu rosto, sentindo o peso daquela verdade esmagadora. Era como se suas vidas entrelaçadas por si. Vocês não vão me controlar, Samuel gritou, e a luz azulada começou a girar mais intensamente ao seu redor. Algo dentro dele piscava, como se estivesse prestes a explodir. Uma força a ser liberada. Arthur sentiu um arrepio observando a transformação do irmão. E em meio ao caos, percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra seu pai, mas contra uma linhagem que queria moldar o futuro deles. A mãe de Arthur sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Vocês dois não entendem. O poder é o que define nosso legado. Vocês nasceram para isso. As palavras eram como facas cortando seu coração. Não somos fantoches. Arthur hesitou, olhando para Samuel. Ninguém deve ser forçado a nada. Sua voz tremia, mas havia uma força crescente dentro dele. Mas então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A estrutura do armazém começou a desmoronar mais rapidamente, os escombros caindo ao redor deles enquanto a luz azul se intensificava. Samuel estava em chamas, mas não queimava. Resplandecia com uma energia que transcendia a dor e a traição. Um grito de pai ecoou: "Vocês não vão escapar dessa!" Ele estendeu a mão, uma arma apontada. "Eu vou garantir que você não nos traia." E foi nesse momento que a decisão de Arthur se solidificou. Ele não poderia permitir que seus medos e a manipulação de sua família o controlassem. "Não!" ele gritou. "Não vou fazer parte disso." Num impulso, Arthur lançou o pequeno dispositivo que segurava em direção ao pai. O objeto brilhava e explodiu em uma onda de energia, desorientando todos ao redor. Samuel, aproveitando-se do momento, estendeu a mão e se conectou com a luz azul, avançando como um tornado, envolvendo Arthur em seu poder. "Siga-me, irmão!" Samuel gritou. "Nós podemos parar isso juntos!" Arthur não teve opção. Impulsionado pela conexão inexplicável, ele seguiu o irmão, correndo em meio ao caos, enquanto o armazém desmoronava. A fumaça preenchendo os pulmões e o medo disparando o coração. Mas, mesmo em meio à fuga, uma parte dele se perguntava: e se tudo estivesse destinado a acontecer assim? Eles estavam prestes a enfrentar o desconhecido, a enfrentar o que quer que fosse legado deles. Assim que saíram, a noite estava iluminada pela luz das chamas e pelas sirenes ao longe. O mundo que conheciam estava prestes a mudar. A liberdade estava ali, na escuridão da noite,
cercada de incertezas. Samuel virou-se para Arthur. Precisamos ficar juntos. Não podemos deixar que eles nos dividam novamente. Eu sei. Arthur respirou fundo, o coração acelerado. Mas, e se a verdade do que somos chegar até nós? Será que estamos prontos? Os olhos de Samuel brilharam. A luz azul agora emanando de ambos. Não importa como irmãos, enfrentaremos isso juntos. E assim, eles correram na escuridão, entrelaçados por um novo destino, uma nova luta pela verdade de suas vidas. Não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que tinham uns aos outros. Mas a pergunta permanecia no ar. Eles realmente poderiam escapar das sombras do passado? Ou estavam condenados a repetir a história que seus pais haviam escrito para eles? Agora, é a sua vez! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.